Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. A entrevista de hoje é com o diretor Leandro Lara, de Rodantes, que está estreando essa semana nos cinemas e também nas plataformas digitais, sendo Claro Now, Vivo Play e Oi Play. O Rodantes é um filme que está no circuito de festivais desde 2019, tendo passado inclusive pelo Festival de Brasília e pelo Indie 2020. É isso, se vocês gostarem da conversa, se inscrevam no canal e até a próxima atualização. Leandro, eu quero iniciar a nossa conversa querendo saber um pouco mais em como esse projeto Rodantes surgiu na sua trajetória artística, porque embora este filme represente a sua estreia no formato de ficção em longa-metragem, você teve projetos prévios, inclusive, com os quais você assinou, né, como Leandro HBL, ao invés de Leandro Lara. Você também você co-dirigiu um documentário com o Diplo, né, em 2008. Então, eu fico curioso em saber como esse projeto surgiu entre esses outros trabalhos que você teve como diretor, produtor, enfim. Legal, Alex. Seguinte, desde que eu saí de Belo Horizonte, que mais ou menos foi em 2003, eu comecei a pesquisar sobre o Brasil, né? Temas diversos, sendo sempre enviado como fotojornalista para algumas edições e revistas que eu trabalhava. Uma delas, nessa época eu morava na Itália, eu colaborava para a revista Colors Magazine. E eles me mandaram para fazer uma reportagem fotográfica sobre a Amazônia. Eu escolhi uma região, que é uma região que tinha vários problemas do fato de ser uma região fronteiriça, né, entre o Brasil e a Bolívia, ali, né, que é a região de Rondônia. E, além disso, era uma franja, né, entre a civilização e a floresta, né, ou seja, onde o ser humano está trabalhando ou ampliando o que a gente chama de civilização dentro ou em confronto com a floresta selvagem ali milenar. Então, o tipo de ser humano que se coloca nessa posição, e esse ser humano variou durante a história da sociedade, né, humana, em vários lugares do mundo, né, já foi né, a região das Minas em Minas Gerais, já foi essa fronteira, né, já foi o Velho Oeste dos Estados Unidos, já foi regiões da Europa e da Rússia, né, então cada momento de expansão da área de influência do ser humano no planeta, principalmente se está envolvido alguma mineração ou então alguma exploração de recurso, gera um tipo de gente, né, de aventura bem específica, assim, onde as pessoas se colocam por vários motivos, né, ou fuga, ou possibilidade de enriquecer, ou uma tentativa de uma nova vida, né? Então são variados assim os motivos, mas são sempre motivos interessantes, assim, cada tipo de gente que vai para esses lugares. E aí eu comecei a trabalhar com essas pessoas, né, fazendo as reportagens fotográficas, escrevia sobre elas e tal. As fotos foram impressas na revista, as histórias e tal. E anos depois, já também tendo ido para outras regiões da Amazônia, pesquisado mais sobre o tema, eu quis escrever uma história ficcional a partir dessas idas que eu tinha lá e a partir das histórias reais das pessoas. Então, Rodantes são 10 histórias que se cruzam, né? São 10 personagens, apesar de terem 3 que são protagonistas. Na verdade, são 10 histórias ali, né? Você não sabe muito bem, assim, não fica explicando de onde estão vindo as pessoas, você acaba entendendo o fluxo narrativo do filme. Uhum. Mas surgiu dessas viagens. Uhum. E o seu filme ele tem o roteiro assinado pelo Lucas Camargo. Eu me pergunto se, de certa forma, o processo da escrita desse filme foi parecido com o seu, no sentido de começar por esse aspecto mais amplo, né? E depois condensando ele para esse aspecto micro, que é justamente o entendimento desses personagens e suas individualidades. Normalmente eu tenho uma parceria de 3 filmes com o Lucas, né, que eu escrevi com ele. Já filmei esse.
Uhum. que é assim, eu escrevo um argumento, né, baseado nas histórias que eu ouvi e escrevi, mando para ele e a gente pensa numa estrutura juntos, né, no caso essa estrutura de fluxo narrativo, no caso Rodantes, e depois ele traz o roteiro com a criação e pontuações que ele tem, eu gosto muito, somos parceiros aí de longa data. Uhum. Um outro ponto que eu quero compreender melhor em relação ao Rodantes é como foi a formação do elenco, não somente no sentido da sua escalação, mas também é, qual dinâmica você optou em estabelecer com eles, no sentido de repente, compartilhar essas histórias que você colheu durante essa pesquisa, né, de tantos anos, é, ou você estabeleceu enfim, um espaço para que eles construíssem os seus personagens não tão presos, digamos, a essas histórias, a esses relatos que você coletou. Sempre é uma coisa emocionante ver um ator construindo um personagem, né? Você escreve algumas linhas, às vezes baseado numa história real e tal, mas a construção do processo do ator é um processo meio sagrado, né? Então, cada ator vai trazer uma técnica específica para construir esse personagem. Uhum. Além dos personagens principais, os outros 7 que são coadjuvantes, eles têm uma história pregressa grande, né? Porque as histórias que eu tinha para construir esses personagens eram grandes, então isso ajudou muito cada um deles, né? A Suzana Gonçalves, no caso de construir a Samara, a Clara para construir o Odete, enfim, o Parara para construir o Luiz. E eles tinham recurso narrativo, porque existia uma história pregressa de cada um dos personagens, porque inicialmente eu queria fazer um filme para cada um desses personagens, uma espécie de decálogo, né? Uma série, Uhum. assim, mostrar a movimentação, por que o Parara foi parar o Luiz foi parar naquele restaurante, dono de um posto na beira da estrada, por que o Odete foi lá trabalhar com ele, quem que é a Samara, que é dona do bordel, então, enfim, eram histórias que mostravam por que essas pessoas tinham se movimentado por essa região. E cruzava isso com a experiência de atuação de cada um, né? A preparação do elenco também trazia elementos muito fortes, né? Eu trouxe uma pessoa muito legal, que ele era psiquiatra, palhaço e ator, né? Para ajudá-los na construção da interação com os personagens que eram reais, né? Porque todos eles contracenam com gente real. E também para espaço para eles desenvolverem as técnicas de desenvolvimento de personagem que cada um deles queria. Eu deixei muito aberto assim, para eles trabalharem isso. O Rodantes, ele, como espectador, eu percebo muito os elementos de um filme coral, que são essa reunião, né, de vários personagens que são desconhecidos, mas que você sabe de antemão que no último ato eles vão apresentar ali ligações, às vezes físicas, às vezes emocionais, e isso geralmente acontece dentro de uma catástrofe, de um grande evento. Eu fico me perguntando se no desenvolvimento dessa história você teve, você pensou em muitos caminhos, teve muitas dificuldades para justamente criar esse momento de choque, né, que inevitavelmente virá ao final dessa história. Eu acho que é um filme de fluxo narrativo, né? Ou seja, é, dentro da história da literatura, a gente tem várias narrativas, né? Desde James Joyce até Pássaro de Guimarães Rosa, Virginia Woolf, que trabalham com esse tipo de fluxo, né? Então eu tentei colocar isso, né, nessa coisa do tempo cíclico, né? De não parecer uma linha temporal certa, dos personagens meio estarem mentindo para si mesmos ou para os outros o tempo inteiro, para tentarem né, se, se colocar no mundo e tal. Então, o filme é um vórtex, né? Uma espiral, né? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a compreensão do filme. Até depois, sei lá, uns 40 e 45 minutos do filme, parece que quem está vendo o filme, os relatos que eu tenho, a galera cai a ficha, né? Ou seja, começa a entender o que está acontecendo no,
com os personagens ali. Você vê aquelas imagens, aquilo ali possivelmente é uma elipse de alguma coisa que vai acontecer no futuro e junto com uma coisa de que aconteceu no passado deles, né? Uhum. Então, essa narrativa começa a entender. É como se o espectador, nesse momento, caísse na mesma espiral, no mesmo ralo que estão as narrativas se desenrolando. Então, é mais por aí mesmo. Uhum. Eu quero saber de você também, Leandro, em relação a como você avalia a trajetória do seu filme, no sentido em relação às exibições, porque elas começaram, né, em 2019, acredito que você esteve, né, no Festival de Brasília, acredito que você também atravessou outros festivais, incluindo internacionais, só que agora a gente está nesse contexto de pandemia, em que seu filme está sendo lançado comercialmente, mas, enfim, ainda com algumas restrições, embora a gente tenha avançado um pouco em relação a números, né, e tudo mais. Como você está avaliando, né, enfim, né, todo esse circuito que o Dante está atravessando? A gente vive desde 2016 assim uma crise no público de cinema, né? Que vai por causa dos filmes, grandes eventos e tal. E aí houve uma migração das narrativas para séries e televisão, né? Então, no cinema, o filme já enfrentaria uma dificuldade assim, de distribuição grande, né? Aí, não sei se por causa do circuito em si, né, que é muito dominado assim pelas grandes corporações, né? Existe pouco espaço assim para pro... Mas eu sei que o cinema brasileiro, assim, dentro do a partir de 2016, até conversando com o Fernando Meirelles, a gente entende essa possibilidade, essa impossibilidade dos filmes brasileiros, né? E a diminuição do público. Então, tá pegando esse limão, transformando numa limonada, né? Pandemia, ninguém tá indo, mas ao mesmo tempo tem um vazio de lançamentos. Então, as pessoas já estão ligadas na internet, então vamos fazer que o filme também chegue às pessoas através das plataformas que você pode comprar VOD, né? Uhum. Então, eu acho que é importante, porque a experiência no cinema é maravilhosa por causa do sonho, da imersão e dessa espiral que o filme te coloca, né? Isso é muito legal dentro de ver no cinema, né? Uhum. Mas também está aberta a possibilidade para a galera sacar isso na televisão, baixando. Então, é importante as pessoas verem esse filme. Leandro, para me despedir, eu tenho curiosidade de saber sobre os seus projetos futuros. Você apontou, né, no início que agora está no Ceará, né, no meio de uma produção. Você pode contar um pouco mais sobre o que você está fazendo no momento, em parceria também com o Lucas Camargo? Sim, eu, eu fiz 3 filmes, né, escrevi 3 filmes que são o ciclo do deslocamento. Obviamente, o deslocamento no rodante é um deslocamento migratório, né? Você vê que as pessoas estão se deslocando por grandes áreas urbanas, né? De grandes áreas urbanas para essas franjas da civilização. No próximo filme, que tem um nome ainda não, né, fixo, que chama Zona Autônoma, que é o deslocamento dentro da cidade, como que as populações da periferia excluídas se reorganizam em contextos especiais, específicos, assim. E isso vem muito da minha experiência com o Favela Blast, né, das minhas histórias que eu ouvi durante a produção do filme no Rio de Janeiro e tal. Então é um filme sobre violência, como essa violência é cíclica no Brasil, né, independente de quem você seja, se você nasce naquela região, você está exposto a um ciclo interminável de violência. E o filme vai ser sobre isso, o Zona Autônoma. E eu estou aqui pesquisando o terceiro filme desse ciclo do deslocamento, né, que são 3 filmes, que é um filme que tem também um nome provisório, que é o No Nada, que é uma história que faz referência aos deslocamentos internos, né, psíquicos e emocionais que você pode ter, baseado na história de 2 pessoas que estão em tempos diferentes, assim. Vai ser feito no sertão do sul do Ceará até o norte de Minas, assim. E é mais ou menos isso que eu estou pesquisando. Ainda estou um pouco aberto à pesquisa, estou mais em locação, em alguns personagens, histórias ainda. Mas o Zona Autônoma já está bem adiantado, assim, já estou orçando, já tem plano de filmagem, já tem uma pesquisa de personagens e tal, já tem uma coisa bem adiantada, mas vai ser um filme muito urbano,
né, feito na periferia de uma cidade média brasileira, assim. E o No Nada, não sei ainda, está um pouco aberto, mas estou aqui pesquisando. Uhum. É, Leandro, é isso. Obrigado pela sua disponibilidade. Desejo sucesso com o Rodantes, agora nos cinemas e nas plataformas digitais, e com os projetos que você está lidando agora também. Valeu, Alex. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.